Saudações tricolores. Galera, hoje eu vou falar uma coisa que muita gente talvez não queira admitir. A diretoria do Fluminense não passa nenhuma convicção nesse caso do Marcão. Porque uma coisa é a gente efetivar o Marcão até dezembro, tá? Ele se tornar uma espécie de tapa-buraco. Outra é já deixar no ar que ele pode ser técnico em 2027. E aí, meu amigo, a conversa muda completamente. Sejam bem-vindos. Esse é o canal, o meu, o seu, o nosso canal Flu Sem Filtro. Eu sou o Leandro. Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa seu like. E aqui a gente fala muito de Fluminense, só de Fluminense, e o que mais importa é o nosso amor à camisa e à instituição. Pessoal, sobre esse caso Marcão, minha opinião é bem clara, tá? O Fluminense hoje surfa na onda do momento. A diretoria surfa na onda do momento. Antes, até outro dia, a sensação era de que a diretoria estava mapeando o mercado, olhando nomes, pensando em outro treinador. Aí o Marcão entra, o time ganha, começa a vencer os últimos 3 jogos. O Thiago Silva cresce junto com o Marcão, ali à beira do campo, né, como auxiliar técnico também dentro de campo. O ambiente melhora, os jogadores voltam a performar. Mas agora isso virou convicção da diretoria? Para mim isso não é convicção. Esse é oportunismo de momento. A gente falou isso na live e hoje eu trago aqui de novo a minha visão com a minha opinião. E aqui é o primeiro ponto. O Fluminense me passa a sensação de uma diretoria que não sabe exatamente nem o que quer. Porque se você realmente acreditava no Marcão, pessoal, como projeto mais duradouro, porque o discurso, até pouco tempo atrás, era outro. Porque o mercado estava sendo observado, então, se o Marcão era o plano desde o início, sabe? Porque a sensação externa era de que o clube ele procurava um perfil mais robusto para o futuro, né? Até então eu vejo o seguinte, o resultado está vindo, a pressão baixou para a diretoria, tá? Para a diretoria, para os jogadores, e a diretoria decidiu abraçar esse momento para não parecer perdida. E aí solta a notícia e deixa o recado no bastidor para passar a ideia de que está tudo sob controle, tá? E aqui eu quero deixar uma coisa muito bem clara. Isso não é uma crítica pessoal ao Marcão, pessoal, ídolo do clube, tá? O Marcão, ele merece reconhecimento pelo que está fazendo agora, isso é claro, tá? O time reagiu com ele, o ambiente melhorou, o Fluminense compete, vence e está se organizando melhor emocionalmente nas partidas, vide a virada no Maracanã de ontem. Só que uma boa reação imediata não significa automaticamente projeto técnico de longo prazo. E isso é muito claro. Esse é o ponto que eu acho que a torcida precisa separar. O momento que a gente está vivendo com o Marcão, que é um primeiro momento ali de mudança, e o outro momento, tá? Uma outra parte, é se ele de fato é um nome ideal para o Fluminense em 2027, tá? E aqui, deixando a minha opinião, muito bem claro, não é informação, é meu feeling, tá? O Marcão, ele vira um tapa-buraco, mas vamos ver até quando. Se o Fluminense ele não performar na Copa Libertadores, se por acaso ele cair, por exemplo, agora para o Platense e começar a ter queda de rendimento no Brasileiro, pessoal, eu duvido que essa diretoria continue com o Marcão até o final do ano. Até porque o cargo dele também não mudou. No GE foi claro, o cargo do Marcão permanece o mesmo, como departamento fixo de futebol. Ele não foi, de fato, consolidado internamente como técnico principal do Fluminense. Tá? Então aqui é para a gente também ver como essa diretoria ela brinca ali com essa parte do torcedor e tenta trazer uma manipulação, vamos dizer assim, através de uma notícia para deixar aqui no nosso radar que o Marcão de fato é o nome que a gente procurava. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Então, assim, na minha leitura, tá, pessoal? O Marcão ele tem um teto técnico, é muito claro. A gente não sabe qual é a identidade do Marcão. O Marcão nunca treinou uma outra equipe no seu Fluminense, ele sempre conduziu projetos que terminaram pela metade. O Marcão é um estilo camaleão, né? Ele pega um projeto que estava em andamento, o técnico sai, o Marcão continua dando seguimento até uma próxima pessoa. É aquele cara que está correndo e passa o bastão, tá? E eu não falo isso para diminuir o trabalho do Marcão. Ele já deixou claro o que ele quer. Tá? Ele sempre deixou claro que ele não quer ser o técnico principal da equipe do Fluminense. Ele está confortável como departamento fixo. E aqui não é crítica a ele, tá? É escolha de profissional de carreira dele. E eu falo por quê? No futebol de alto nível, pessoal, principalmente quando o sarrafo ele sobe, como é Copa Libertadores, como é brasileiro, só o feijão com arroz ele não vai ser suficiente. Até dezembro, ok, beleza, a gente confia no trabalho do Marcão junto com o Thiago Silva esse ano. Mas ele pode muito bem arrumar a casa, organizar o time como está fazendo, dar confiança ali nos jogadores, trazer a base novamente. E o problema é, quando a gente começar de fato a performar na Libertadores, chegar numa semifinal, agora nas quartas, eu acho que aí a gente precisa de algo além. Tá? Talvez a gente precise de mais repertório técnico dentro de campo, mais caixas, mais soluções técnicas e mais teto mesmo. Tá? Então, assim, e aqui eu acho que entra o ponto mais polêmico de todos aqui do vídeo. Eu acho que essa história de Marcão pode ficar até 2027, ele tem um componente de narrativa. Tá? Eu acho que é a diretoria, na verdade, tentando vender uma segurança de momento em que ela parece nem ter segurança, pessoal.
Porque se ela efetiva o Marcão, né, chega ali na coletiva efetiva o Marcão, mas o cargo dele permanece o mesmo. Há semanas atrás, estava mapeando o mercado, observando nomes e queria trazer um técnico com urgência. Então, assim, é uma bola de neve que a gente começa a ver de contradições dessa diretoria, não é surpresa alguma pra gente. Então, resumindo aqui, pessoal, a minha mera opinião, tá? E eu quero ouvir de vocês aqui no canal, eu quero saber o comentário de vocês. Eu mantenho o Marcão até dezembro, sim, confio no trabalho dele, mas eu não trato isso como um projeto definido de longo prazo. Eu acho isso muito perigoso. Eu acho muito cedo isso também, tá? Eu acho precipitado da diretoria deixar isso no ar para vender uma segurança para a torcida. Eu acho perigoso o Fluminense transformar isso uma boa onda, na verdade, momentânea, em uma certeza estratégica que a diretoria nunca teve em sua gestão até o momento. O Marcão lhe merece respeito pelo que faz agora, mas entre merecer o respeito e já ser tratado como nome para 2027, existe uma distância muito grande e muito tempo para ser percorrido. Mas essa é a minha opinião, galera. E agora eu quero muito saber de vocês. A diretoria está certa em bancar o Marcão ou ela de fato está surfando na fase, improvisando o futuro do Fluminense? Porque para mim é claro, né? É igual aquele samba, diretoria. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Saudações tricolores. Até a próxima, pessoal.